presa predador e a dispersão de espécies e padrões migratórios. A gente percebe que o tamanho ele influencia diversos fatores, mas ele também está intimamente relacionado a outros fatores que a gente tem no ambiente, como, por exemplo, a temperatura, né? É reconhecido que temperaturas mais altas têm um efeito maior, principalmente nos organismos maiores. Então, o Landmark, em 2022, ele viu nos estudos de comunidade que a temperatura ótima para o crescimento de seres vivos, ele reduz à medida que o tamanho do corpo aumenta. Ou seja, organismos de tamanho maiores, eles têm uma menor plasticidade a variações de temperatura. Além disso, eles são mais suscetíveis, por exemplo, à pressão de pesca e caça. E o Ripley, em 2017, também relaciona isso a riscos de extinção, uma vez que esses organismos eles sofrem diversas pressões ao longo da vida. Já o Oden, em 2007, ele relaciona a maior abundância de organismos menores à fragmentação de hábitat, por exemplo. Bom, até aqui a gente viu alguns processos ligados ao tamanho, né? Em 1972, Sheldon e colaboradores, eles utilizaram o tamanho como uma variável importante para prever a produtividade dos oceanos no norte. Foi nesse trabalho que o Sheldon fez a afirmativa profética de que todos os organismos estavam distribuídos de maneira igual no ambiente. A partir de então, dessa modelagem, né, que surgiu os modelos de size spectrum, o tamanho vem sendo utilizado em diversos modelos em diversos modelos de diversos grupos, por exemplo, para prever modificação de eventos climáticos e pressões de pesca a nível trófico, modelos de biomassa, grupo funcional, produtividade de comunidades pelágicas e comunidades bentônicas. O espectro de tamanho, ele é um modelo extremamente importante que nos dá de uma forma simples informações sobre a saúde do ambiente. A inclinação das retas, elas nos permite interpretar, por exemplo, eventos ligados a mudanças ambientais, espécies invasoras, exploração pela pesca e fragmentação de hábitat. Nesse esquema, a gente tem a distribuição de abundância dos organismos pelo tamanho. Então, notem que na reta inferior, a gente tem um espectro de tamanho impactado e na reta superior, a gente tem o espectro de tamanho de referência de um ambiente estável. Percebam que a origem da reta, ela se origina um pouco mais abaixo no eixo Y. Isso nos dá informações sobre a produtividade do ambiente. E também a inclinação da reta, ela está um pouco mais inclinada no espectro impactado. A partir do que foi exposto sobre o tamanho, né, do que a gente estudou sobre o tamanho, e observando em loco as variações que vêm ocorrendo na Amazônia, surgiram alguns questionamentos, e para o nosso trabalho, a gente teve como objetivo principal da tese verificar se e de que forma os eventos hidroclimáticos de seca e fatores associados, e aí quando eu falo sobre fatores associados, eu estou falando sobre categoria trófica, pesca de subsistência, vagilidade, duração do período hidrológico e cota do rio, atuam sobre o tamanho dos peixes no lago de várzea. A partir desse objetivo, surgiram dois questionamentos principais que balizaram todo o desenvolvimento da tese. O primeiro deles
foi se os eventos hidroclimáticos de seca, se eles causam uma modificação na distribuição do tamanho máximo dos peixes, aumentando a prevalência de espécies pequenas e resultando em um declínio geral na inclinação do espectro de tamanho da comunidade. E a segunda foi se a estrutura da comunidade, em termos de distribuição da relação biomassa e número, sofre alterações em virtude dos eventos extremos de seca. Com isso, nós, a partir desses dois questionamentos, eles deram origem a 3 capítulos. O primeiro capítulo é um capítulo introdutório de relação peso-comprimento de espécies de peixes da várzea amazônica, fatores que regulam o tamanho máximo na assembleia de peixes em um lago de várzea, e o último capítulo sobre o espectro de tamanho de peixes sob secas extremas em um lago de várzea na Amazônia. Bom, o nosso trabalho, como já mencionado, ele foi desenvolvido na várzea amazônica, no Catalão. O Catalão ele é formado por um complexo de lagos localizado na confluência dos rios Negro e Solimões, em frente à cidade de Manaus. Nas 2 imagens ao lado, a gente tem a perspectiva do Catalão numa foto aérea no período seco e numa foto mais aproximada também no período seco. O complexo do Catalão, assim como toda a várzea amazônica, ele é controlado pelo pulso de inundação, ele sofre influência direta do pulso de inundação, onde vocês podem perceber aqui nesse gráfico o nível no eixo Y, o nível da água e os dias da hidrologia, né? Começando aqui com o período seco, onde a gente começa com a ascendência, né, do nível da água, enchente, seguindo da cheia e a vazante. Nas fotos ao lado, a gente tem, são da área de estudo, essas 2 primeiras fotos são da seca de 2005, e essas 2 aqui são da cheia de 2012, uma das maiores cheias já registradas. Bom, a amostragem de peixes, ela foi feita com 10 redes de emalhar, medindo de 30 a 120 milímetros entre nós opostos. As malhadeiras, elas foram dispostas na água por um período de 24 horas de amostragem, despescadas a cada 6 horas. Os peixes foram acondicionados na caixa isotérmica, cobertos com gelo e transferidos para o laboratório de dinâmica de populações de peixe, para a realização da aferição e tomada dos dados. Esse trabalho, ele faz parte, os nossos dados, na verdade, eles fazem parte do banco de dados do Projetão do Catalão. É um projeto que ocorre há mais de 20 anos no monitoramento do lago, né, do Catalão, e também o Catalão, nos últimos 3 anos, ele faz parte de um dos sítios do PEL de Diva. Passando para a parte dos nossos resultados, nosso primeiro capítulo é um capítulo de relação peso-comprimento de espécies de várzea da Amazônia Central. Aos membros da banca, vocês vão perceber que existe uma pequena diferença entre os resultados que serão apresentados aqui e o que foi enviado no documento, porque, enfim, eu peço desculpas, mas eu enviei um arquivo não atualizado, mas o restante dos capítulos tá ok, tá, gente? É só esse primeiro capítulo mesmo que eu enviei o trabalho que estava em revisão, me desculpem. Bom, a relação peso-comprimento, ela é uma ferramenta muito utilizada em diversos estudos ecológicos, né, principalmente estudos pesqueiros. Para esse trabalho, o nosso principal objetivo foi estabelecer os valores da relação peso-comprimento de espécies de peixes que colonizam o lago de várzea na Amazônia.
Nós utilizamos para esse trabalho um universo amostral de 39 espécies, sendo que 32 delas são informações inéditas sobre a relação peso-comprimento. Nós fizemos um recorte nos dados do catalão e um recorte nos dados do banco de dados e selecionamos apenas aquelas espécies que ocorressem pelo menos 10 indivíduos ao longo da série histórica de 20 anos. A relação peso-comprimento, ela foi calculada com a seguinte, através da regressão simples abaixo, onde o TW é o peso em gramas, o comprimento, o SL é o comprimento em centímetros, o valor de A é o intercepto e B a inclinação da reta. Como já mencionado, nós tivemos a relação peso-comprimento de 32 espécies inéditas, e as outras 7 são espécies já reconhecidas, como o Pterygoplix pardalis e o Calceus erythrurus. Nós optamos por manter algumas espécies que já têm essa relação já pré-determinada, em função da série temporal que nós tínhamos, e por algum desses trabalhos, a relação peso-comprimento ter sido calculada com base em poucos indivíduos, utilizando uma estatística bayesiana. E também optamos por manter 2 espécies ainda não descritas, mas que a gente tem segurança quanto à identidade taxonômica, né? A gente sabe que são espécies novas. Dentre elas, o MO dos SP, que também tem a sua relação peso-comprimento já publicada por Ribeiro e colaboradores em 2015, em um trabalho desenvolvido no Madeira. Nós optamos por mantê-la porque o nosso valor de B deu muito superior ao valor de B encontrado por esses autores. E esses valores, eles estão muito ligados ao tipo de ambiente que o organismo está inserido. O nosso segundo capítulo, a gente tentou entender, compreender um pouco quais eram os fatores que regulavam, né, o tamanho máximo na Assembleia de Peixes no Lago de Várzea. Reconhecidamente, o tamanho, ela é uma variável importante nos estudos ecológicos e ele vem sido utilizado nesses estudos desde que a ecologia emergiu como uma ciência, para prever diversos eventos que ocorrem no ambiente, né, tanto a nível ambiental mesmo, como modificações ambientais, e também modificações a nível de espécies. O principal objetivo desse capítulo foi compreender a estrutura em tamanho na Assembleia de Peixes em um lago de várzea amazônica, em função de características tróficas da espécie, o uso pela pesca, tempo e eventos de seca nos últimos 18 anos. A principal questão desse capítulo foi se a variação na média do tamanho máximo da Assembleia ela é explicada por atributos ecológicos, como a posição trófica e vagilidade, impactos ambientais de pesca e severidade do período de águas baixas, ou se simplesmente pela variação do tempo. Nós utilizamos dados de vazão do rio para calcular as anomalias climáticas, para prever a severidade do período de águas baixas. Esses dados, eles são originários do Porto de Manaus, onde a medida do nível do rio, ela é aferida todos os dias, e o cálculo, ele teve como base a duração do período seco e a média global do dias de seco numa série de 1903 a 2018.
A base de cálculo, ela é bem simples. Por exemplo, no ano de 2009, nós tivemos 88 dias de seca, com uma média global do nível da água de 75,4. Desta forma, a diferença entre os dias de seca e a média global, nós chegamos ao valor de 12,60 metros do nível do rio. A caracterização do período seco, ela foi feita seguindo o proposto por Bittencourt e Amadio, 2007, onde essas autoras caracterizam a seca com o menor nível do rio, com o nível do rio abaixo dos 20 metros. Esses dois gráficos da severidade do período de águas baixas, vocês notem no primeiro gráfico, onde no eixo Y a gente tem a distribuição das anomalias e no eixo X a distribuição dos anos até o ano de 2020 e na distribuição e a variação dessas anomalias ao longo dos anos, né, com a variação máxima em azul e a variação mínima em laranja. Esse gráfico ao lado aqui é um zoom que a gente deu fazendo um recorte apenas nos anos de 1999 a 2019, que foram os anos utilizados para o desenvolvimento da tese. Para esse capítulo, nós selecionamos 11 espécies, dentro de uma diversidade de mais de 200 espécies no lago, que colonizam o Catalão. A nossa seleção de espécies, ela obedeceu o seguinte critério. Primeiro, eu selecionei as espécies que ocorressem, no mínimo, 5 indivíduos mensalmente ao longo desses 18 anos. Após essa seleção dessas espécies, eu excluí todos os indivíduos que tivessem um comprimento inferior a 10 centímetros. A gente fez essa exclusão para reduzir o problema de seletividade das malhadeiras, né, do petrecho de pesca utilizada. Então, a gente conseguiu chegar no universo de 11 espécies. A definição do nível trófico, ela foi feita com base em dados extraídos do Fishbase e alguns dados publicados. O Fishbase, ele faz a categorização trófica através da seguinte modelo, utilizando uma estatística do seguinte modelo, onde a soma de 1 ao número total de itens de presa na dieta das espécies do peixe I. Exemplificando, vamos imaginar que a gente tem um peixe herbívoro, né, um consumidor primário. Então, esse consumidor, ele se alimenta, ele tem a base da dieta dele de 50% de fitoplâncton em plantas e os outros 5%, que dá um TP igual a 1, né, e os outros 50% de zooplâncton e plantas. E herbívoros, que aí dá um TP igual a 2. Substituindo no modelo, a gente chega a um resultado de 2,5 de nível trófico. Desta forma, a nossa categorização trófica, ela vai variar de 2 para consumidores primários, né, que estão ali os herbívoros e detritívoros, a 4,5, que são carnívoros e onívoros. Da mesma forma, a vagilidade, nós utilizamos também dados publicados. Então, a gente teve 3 categorias, conseguimos classificar as nossas 11 espécies em 3 categorias, aquelas que deslocam sazonalmente a curtas distâncias, aquelas que deslocam sazonalmente médias distâncias e a sedentária. As de deslocamento de curta distância são aquelas que fazem pequenas migrações, né, pequenos deslocamentos a fins tróficos para ambientes adjacentes mais próximos. Já o deslocamento sazonal são aquelas de média distância, são aquelas espécies que elas utilizam outros ambientes, tanto para fins tróficos quanto reprodutivos. E as espécies sedentárias, como o próprio nome diz, elas são aquelas espécies que elas não saem do lago, permanecem nele até durante o período seco.
Quanto à pressão de pesca, o complexo de Lago do Catalão, o complexo Catalão, ele não é um ambiente utilizado, pelo menos não que a gente tenha registros recentes, para pesca comercial. Então, nós utilizamos duas categorias, né, para pesca de subsistência. Dividimos a pesca de subsistência em duas categorias. As espécies pescadas, que são aquelas que são alvo, né, da comunidade para fins alimentares, e as que não são pescadas, que a captura dessas espécies ocorre de maneira acidental. Desculpa, gente. Peraí. Bom, para responder aos nossos questionamentos, se os eventos hidroclimáticos eles causam modificação na distribuição do tamanho máximo dos organismos, aumentando a prevalência de espécies pequenas, resultando em um declínio geral na inclinação do espectro de tamanho, nós construímos dois modelos lineares. O primeiro modelo, nós utilizamos nível trófico como uma variável contínua, categoria de pesca como uma variável categórica e a vagilidade como uma variável binária. A gente utilizou a vagilidade como uma variável binária porque nós tivemos apenas um exemplar, apenas uma espécie sedentária, que foi o Oplosperno litorale. Então, ele foi excluído do modelo. Tá? A gente usou a vagilidade como termo de correlação com os dias de seca, porque a gente sabe que os padrões migratórios eles estão ligados a variações climáticas, né, a variações no nível da água. No nosso segundo, importante dizer que para esse modelo nós excluímos a identidade taxonômica das espécies, né? A gente não utilizou informações específicas. Nesse nosso segundo modelo, a diferença dele é que nós utilizamos as espécies como um termo randômico da nossa análise. Desculpa. Bom, e quais foram os resultados que nós obtivemos nesse capítulo? A gente percebeu, né, que espécies de maior porte, elas estão presentes em níveis tróficos mais altos na Assembleia do Catalão, como previsto em estudos já consolidados, como o do Eldon, lá em 1927. Vocês podem observar aqui nesse gráfico, onde a gente no eixo Y, a distribuição da média dos tamanhos máximos em relação ao nível trófico. Então, essa relação ela é positiva e significativa. Ele corrobora não só os estudos de Eldon, mas diversos outros estudos de classificação e distribuição trófica. Então, existe uma variação na média do tamanho, a gente percebe essa variação, e ela parece sim estar associada à posição trófica da espécie. Eu montei dois esquemas aqui para a gente discutir um pouco esse resultado. Nesse esquema aqui a gente tem a apresentação dos resultados que eu encontrei, onde no eixo Y a gente tem o tamanho e no eixo X as categorias tróficas. Eu coloquei como variáveis categóricas para ficar um pouco mais simples, não utilizei as variáveis numéricas. Percebam que, à medida que o nível trófico aumenta, os peixes também vão aumentando de tamanho, né, caracterizando essa relação positiva. E nesse outro esquema, nós temos a representação dos resultados encontrados por Dantas e colaboradores em 2019, estudando ambientes tropicais. Percebam que os nossos resultados, eles não são corroborados pelos resultados encontrados pelo Dantas. Nesse trabalho, ele diz que para peixes tropicais, essa relação positiva entre categoria trófica e tamanho, ela praticamente não existe na maioria dos ambientes tropicais, porque a gente tem a presença de muitos onívoros de grande tamanho. Então, isso faz com que não seja perceptível essa relação. Né, diferente, por exemplo, de ambientes temperados.
A gente acredita que nós não chegamos a resultados similares ao do Dantas, porque no Catalão a gente não teve a ocorrência de grandes omnívoros ou grandes espécies frugívoras, como, por exemplo, o tambaqui. Elas não ocorreram ao longo desses anos, né? Ocorreram, enfim, uma abundância bem baixa e não entraram na análise. Bom, a variação do tamanho médio, da média do tamanho máximo, ela também não está, a gente não encontrou essa relação ligada ao comportamento migratório das espécies, né, a vagilidade. Aqui também é um esquema dos resultados que nós encontramos, então a gente tem o tamanho em centímetro no Y e a migração no eixo X. A maioria dos trabalhos, como por exemplo do Arribas 2012, eles relacionam, né, eles afirmam que existe essa relação positiva entre o tamanho e a capacidade migratória da espécie. Esses autores discutem ainda que isso está relacionado, que, né, o tamanho influencia a migração e o estabelecimento dessas espécies nos novos sítios onde a serem explorados por elas. Então, espécies menores, elas têm uma menor capacidade de dispersão e de migração. A gente observa que a gente acredita que nos nossos resultados nós não encontramos, né, algo similar ao do Arribas e colaboradores, porque o catalão parece que ele não a gente acredita que ele não é rota de grandes espécies, né, migradoras, como os grandes bagres amazônicos. Além disso, o nosso universo amostral utilizado para esse capítulo foram espécies que não têm essa característica mesmo, né, de grandes dispersores e colonizadores de outras áreas. E a gente acredita que seria necessário a inclusão de dados mais refinados sobre a vagilidade das espécies residentes do catalão para a gente modelar o tamanho e ligado a esse comportamento migratório, né? Em contrapartida, a gente percebeu que a variação na média do tamanho, ela parece sim estar ligada às anomalias de seca, então, secas mais longas, né, e severas parecem atuar dentro na regulação do tamanho, né, na modificação dos tamanhos. Aqui no eixo Y, a gente tem a média dos tamanhos e no eixo X, a anomalia das secas. Percebam aqui a distribuição, né, que a gente tem uma tendência à redução e essa redução é significativa. Esses pontos vermelhos é a distribuição do tamanho médio e os dias de seca, né, relacionada à média dos dias de seca. Os nossos resultados, eles corroboram um trabalho recente publicado pela Hopke e colaboradores, onde esses autores, estudando a mesma comunidade, observou que existe uma relação, né, positiva entre a redução do tamanho das fêmeas e os eventos de seca. Esses autores perceberam que essa relação ela é mais significativa principalmente em espécies exploradas pela pesca comercial. A gente não encontrou essa relação com a pesca, enfim, porque no catalão a gente não tem, no nosso universo a gente não tem espécies exploradas pela pesca, né? E aí, com base nesses resultados que a gente chegou, né, nesse capítulo, surgiram alguns questionamentos futuros. Eu selecionei aqui 2 dos principais, assim. O primeiro deles é se existe a possibilidade dessa diminuição do tamanho afetar toda a dinâmica ecológica dentro do catalão, pensando que o tamanho ele influencia a caracterização trófica, que ele influencia todo o equilíbrio trófico dentro do ambiente, e se essas alterações observadas, se elas refletem um impacto em escala regional no sistema amazônico,
pela característica física mesmo do complexo, né, que é uma área de confluência onde a gente tem poucas espécies residentes, né, então será que a gente não está vendo encontrando, né, esses resultados que a gente observa, será que eles não são um reflexo do que está acontecendo em outras áreas, né, da planície de inundação? E para concluir, o nosso terceiro capítulo é sobre o espectro de tamanho de peixes sobre secas extremas em um lago de várzea na Amazônia, né? Só recapitulando um pouquinho os modelos de espectro de tamanho, eles foram originados para prever, né, a produtividade do ambiente marinho, né, nos mares do norte, onde é uma área intensamente pescada. Uma das premissas do modelo de size spectrum é a exclusão da identidade taxonômica das espécies, né, a gente não precisa saber o nome dos indivíduos, saber quem é, e né, aqui é um modelo de distribuição do size spectrum, né, onde a gente tem uma maior abundância de organismos menores e à medida que o nível trófico vai aumentando, né, esses organismos eles também vão aumentando de tamanho. O principal objetivo desse nosso terceiro capítulo foi verificar, através de modelo de espectro de tamanho, se a mudança na abundância e no tamanho do corpo dos peixes da Assembleia do Catalão está relacionado ao evento hidroclimático de seca extrema. A nossa principal questionamento foi se e de que forma que essas mudanças na abundância do tamanho do corpo dos peixes estão relacionadas aos eventos hidrológicos de seca extrema. Para esse capítulo, nós utilizamos também o banco de dados do Porto de Manaus, né, que a gente tem as medidas diárias da cota, e também utilizamos a caracterização feita pela Bittencourt e Amadio 2007. A diferença é que aqui nós não fizemos o cálculo da anomalia, que a gente utilizou, a gente quis ver o efeito da seca do rio mesmo, né? E aí, nesse gráfico aqui, no eixo Y, a gente tem a duração da seca em dias, no eixo X, os anos, e no eixo secundário, a cota do rio em metros. Para análise do espectro de tamanho, nós pegamos todos os indivíduos do nosso banco de dados, né? Fizemos uma distribuição do tamanho, classificamos primeiro em 5 classes de tamanho, fizemos a distribuição, excluímos aqueles indivíduos menores de 10 centímetros para reduzir o problema, para excluir o problema da seletividade da malhadeira, e a abundância ela foi obtida através dos cálculos da CPUE. Utilizamos também as variáveis do nível da água em metros e a duração do período C. Incluímos no modelo também os laggings, né, os atrasos, que é muito utilizado na biologia, nos trabalhos pesqueiros, né? Então, nós utilizamos o atraso de 1, 2 e de 3 anos. Nós compusemos esse modelo linear misto para responder se existe a variação interanual no espectro de tamanho dos peixes associados à estação de seca. Nós utilizamos a variável da CPUE da abundância, um ponto médio da classe de tamanho, nível de água e duração da estação de seca, e utilizamos o ano como um termo randômico, porque a gente partiu do pressuposto que o tamanho ele variava ao longo dos anos.
contrariando todas as nossas expectativas, a seca, ela não influenciou de maneira direta o espectro de tamanho da comunidade de peixes do Catalão nos últimos 18 anos. Então, a gente não teve um favorecimento de indivíduos menores e o desaparecimento de indivíduos maiores, né? É o que a gente pode concluir com esse resultado. O Rodrigues e o Quinões, eles associam que essa variação que a gente encontra no espectro de tamanho, ela pode estar associada, por exemplo, a pulsos energéticos que não são assimilados pelos organismos. A não assimilação, ela pode ocorrer de uma maneira mais ostensiva, e aí isso causaria impacto, né, no espectro de tamanho, mas ela pode ocorrer de uma maneira mais suave e fazer com que não haja grandes variações ou variações significativas do tamanho dos peixes, né? A variação da abundância, a gente percebeu que existe uma variação na abundância e na distribuição de espécies. Essa variação, ela é citada em alguns trabalhos já, né, em muitos trabalhos na planície de inundação, principalmente depois da primeira seca de 2005. O nosso trabalho também, ele corrobora o trabalho, ele é também corroborado pelo trabalho do Treblico, né, que ele diz que existe uma variação do espectro de tamanho em algumas espécies. Importante dizer que é um trabalho que não foi realizado em ambiente do né? Bom, e por que, né, por que a gente não encontrou, né, por que a gente acredita que essa variação, ela não foi possível de ser detectada no Lago do Catalão, né? A gente acredita que provavelmente o fator seca, ele não influencia o espectro de tamanho em virtude da sua localização, né? Ele é um lago que ele está na confluência dos dois grandes rios, o Solimões e o Amazonas. Ele não fica completamente isolado ao longo do evento de seca, a não ser em secas muito extremas, que foram poucas. Então, há registros, né, de entrada de juvenis provenientes da calha principal do rio, então há sempre uma nova recolonização. Então, a gente acredita dessa forma que não é arbitrário a gente considerar que essa recolonização que ocorre no Catalão, ela funcione como um efeito diluidor da seca, né, do efeito de seca sobre o espectro de tamanho da Assembleia de Peixes especificamente. Existem outros trabalhos de espectro de tamanho que foram desenvolvidos na Amazônia, citando aqui o da Fabré e colaboradores, que foi desenvolvido também num ambiente de várzea, mas numa escala muito maior que o nosso, né, porque eles utilizaram dados provenientes de 3 grandes rios, que foi o Amazonas, o Purus e o Madeiras. Eles, além da diferença de escala, né, para o nosso trabalho, eles também utilizaram as variáveis de pesca, né, a pressão da pesca sobre essas comunidades, e esses autores, eles observaram, sim, uma redução, né, do espectro e inclinação de tamanho. Existem alguns outros trabalhos de espectro de tamanho também, mas na parte mais alta da Amazônia, ali na região da Colômbia, né, na Amazônia peruana também, relacionando redução do espectro de tamanho a pressões antrópicas, tá? Apesar da gente não ter percebido uma redução significativa do tamanho, a gente observou, né, uma tendência a essa redução e uma grande variação do espectro de tamanho dos nossos peixes. Então, uma síntese geral do que a gente desenvolveu nesse trabalho. A principal variável utilizada foi o tamanho. A gente trabalhou com uma série histórica de dados do Complexo Catalão. No primeiro trabalho, a gente utilizou
a série histórica de 20 anos. Selecionamos 32 espécies inéditas e 7 já reconhecidas para o cálculo da relação peso-comprimento. Posteriormente, a gente fez um recorte, né, e utilizamos 18 anos de dados, com uma assembleia de 11 espécies, desenvolvemos 2 modelos lineares múltiplos de efeitos interespecíficos, né? O primeiro modelo, a gente percebeu que existe uma relação positiva entre o tamanho e a categoria de pesca, categoria trófica, desculpa, e o segundo, que existe uma relação negativa entre a seca e o evento hidroclimático, né, de seca, e o tamanho. E a gente conclui a tese com a utilização do tamanho em modelos de espectro de tamanho clássico, né, proposto por Sheldon lá em 1967, que a gente chega ao resultado de que a seca ela não influencia no espectro de tamanho. O que eu trago de experiência desse trabalho é que o tamanho ela é uma variável extremamente fácil de ser obtida, né? De você olhar para o indivíduo, você consegue saber se ele é grande, pequeno, enfim, ela é extremamente fácil de ser obtida, mas ela é uma variável muito difícil de ser trabalhada porque ela sofre influência de diversas outras variáveis ambientais e físicas difíceis de serem isoladas. Então percebam que aqui dentro da tese a gente utilizou o tamanho de 3 formas diferentes e a gente chegou a 3 resultados completamente distintos, né? Principalmente esses 2 aqui, completamente distintos, assim. Tenho que confessar que esse meu capítulo 3 me deixou um pouquinho frustrada, porque eu estava esperando uma linda relação negativa significativa entre os eventos de seca e o espectro de tamanho. Bom, eu finalizo agradecendo ao INPA, ao BADPI, ao PELD, as agências de fomento, né, FAPEAN, CNPq, o Projeto Catalão, a equipe do INPA, orientadores, colaboradores, pescadores e técnicos, a equipe de campo, que é gigantesca desse projeto, que tem mais de 20 anos, assim como a equipe do laboratório, de demais participantes e a família, a banca e todos vocês que estão presentes. Obrigada.